Em 90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Felipe. Salve, salve galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Renan, como é que você tá? Tudo certo. Maravilha. Dando prosseguimento aí então, falando ainda de período simples, que já já a gente vai começar a falar de período composto também. A gente vai falar hoje sobre complemento nominal, adjunto adnominal, aposto e vocativo. Nesse primeiro momento a gente vai falar sobre complemento e sobre adjunto, para também estabelecer as diferenças entre eles e para que vocês possam entender como é possível estabelecer o ponto de entender, na verdade, onde há a confusão, para acabar tendo dúvida se classifica como complemento ou como adjunto, e, havendo essa dúvida, como desfazer de uma vez por toda essa situação e resolver a questão, tá bem? Bem, a gente já falou, de certa maneira, sobre o que é um complemento, não o nominal, a gente já falou do verbal, e o complemento nominal ele vai seguir uma lógica muito semelhante à do complemento verbal. Qual é essa lógica? Ele se liga a um termo que não tem o seu sentido completo. Então, no caso do complemento verbal, o complemento se liga a um verbo. No caso de um complemento nominal, o complemento se liga a um nome. É isso que muda. Ou seja, se ele é complemento, ele traz a completude de sentido. Significa dizer que se eu ler a frase até aquele termo, verbo ou nome, ele não vai fazer sentido, porque ele vai precisar de um complemento. O complemento concretiza o sentido daquele predicado quando ligado a um verbo e da expressão aqui quando ligado a um nome. No caso de um complemento nominal, esse termo sempre vai ter uma preposição. Então eu vou ter um nome e esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Qualquer uma dessas três classes gramaticais. Uma dessas palavras aqui vai estar com seu sentido incompleto e vai pedir um complemento que vier depois dessas palavras, ligado por preposição, vai ser um complemento nominal. Agora prestem bastante atenção. Quando se trata de substantivo, o complemento nominal só pode se ligar ao substantivo abstrato. Então vamos recapitular o que é um substantivo abstrato. Substantivos, de um modo geral, são usados por nós para nomear os seres, ok? Os substantivos abstratos nomeiam os seres que possuem dependência de alguém. Como assim dependência? Eles dependem que nós criemos um universo para que eles existam. Então, nesse caso aqui, os substantivos abstratos, eles não possuem representação material no plano real.
É aquela ideia de que você não consegue construir uma imagem, você não consegue fazer um desenho, não há uma imagem associativa. Então, substantivos abstratos são os sentimentos. A gente não tem uma imagem para os sentimentos. A gente tem os substantivos que vêm de verbos. Também não conseguimos fazer essa ideia. Então, construir, construção. Embarcar, embarque. São substantivos abstratos. E aí você pode se perguntar, toda vez que eu tiver, então, um substantivo abstrato, depois dele eu tenho um elemento ligado por preposição, é complemento nominal? Aí é que você vai segurar, porque daqui a pouquinho a gente vai para o quadro para ver essa diferença, tá? Então agora eu não vou tratar disso para que você não confunda a sua cabeça. Mas vem comigo aqui, ó. Complemento nominal ligado a um substantivo. Reparem nos exemplos. A circulação de mercadorias está diminuindo. Quem? De mercadoria. O termo a circulação exige essa expressão para a completude de sentido da frase. E ao exigir essa complementação, exige também a preposição. Então o complemento nominal é tudo isso aqui, ó, de mercadorias, porque ele completa o sentido do nome circulação. Uma coisa que vocês precisam atentar, ficar atentos aí, é que ele sempre vai vir após o nome que ele completa o sentido. Então reparem aqui, ó, a queima de fogos ocorrerá na praia de Copacabana. Vamos tirar os de fogos. A queima ocorrerá na praia de Copacabana. A queima de quê? Ou a queima de quem, né? A queima de algo ou de alguém. Então, ó, queima não é verbo. Diferente de falar assim, ó, queima isso. Aqui é a queima. Vem do verbo queimar, tá? Então, substantivo abstrato. A queima de alguma coisa. Pede complemento ligado por preposição. As crianças têm medo do escuro. Tiro do escuro. As crianças têm medo. Tem medo de quê? Quem tem medo de algo ou de alguém. A palavra medo nomeia um sentimento, não vem de um verbo. Então, substantivo abstrato exige aqui uma ideia para completar o seu sentido e por meio de uma preposição. Então, do escuro, complemento nominal, tá? Completando aí o sentido de um adjetivo. Andréia estava ansiosa. Ansiosa é adjetivo. Quem está ansioso, quem está ansiosa, está ansioso ou ansiosa por algo. Olha a preposição. Por algo. Pela apresentação. Ela estava ansiosa pelo quê? Pela apresentação. Completa o sentido do nome, tá? Que é um adjetivo. Ansiosa. Nós somos alérgicos. Quem é alérgico a alguma coisa ou a alguém. Então você é alérgico a o quê? Ou a quem? A poeira completa o sentido do nome alérgico, que alérgico é um adjetivo. João ficou alheio. Quem fica alheio a algo ou a alguém. Então João ficou alheio a o quê? Ou a quem? Olha aqui a preposição sendo exigida, tá? Então há o problema, completa o sentido do adjetivo alheio. E o complemento nominal ligado a um advérbio. O caso foi julgado favoravelmente. Favoravelmente ao que ou a quem? Ao réu. Ao réu
completo sentido do nome favoravelmente. E ó, favoravelmente a, olha a preposição que é exigida. Então prestem sempre atenção nisso, porque isso estará ligado à regência nominal. Lá na transitividade verbal, você observa a necessidade de preposição, né, de alguns verbos como regência verbal. E aqui a regência nominal, tá bem? A feira acontece perto. Perto de quê? Ou perto de quem? Da praça. Então, o que é perto de alguém ou perto de alguma coisa, tá? Então, perto da onde? Perto de quem? Olha aqui a preposição sendo exigida para que o elemento se linke ao termo nominal. Eu moro longe. Quem mora longe de algo ou de alguém ou de algum lugar. Então, mora longe de onde? De quem? Moro longe do trabalho. Então, do trabalho, completo sentido do advérbio longe, tá? Então, o que vocês precisam decorar disso daqui? O complemento nominal sempre se posiciona após um nome. Que nome é esse? Pode ser um substantivo, sempre que for substantivo, só pode ser substantivo abstrato, a um adjetivo ou a um advérbio. E toda vez que for se ligar a esse nome, precisa de preposição, ok? A preposição é o elemento que liga o complemento nominal, belezinha? Bom, peguei aqui alguns verbos para que vocês possam ver como esses verbos se transformam em nomes. Aqui são, como eu falei, alguns. Então, ó, eu poderia ter a construção queimar fogos. Transformando em nome, eu teria queima de fogos. Amar o próximo. Transformando em nome, amor ao próximo. Reparem que aqui e aqui, o verbo, para se ligar a esses complementos verbais, esses verbos não pedem preposição. Mas quando viram nomes, passam a pedir preposições, ok? Resistir. Quem resiste, resiste a algo ou a alguém. Verbo transitivo indireto, ao mal. Quando vira nome, também mantém. Resistência ao mal, resistente ao mal. Resistência, substantivo. Resistente, adjetivo. Perdoar. Quem perdoa, perdoa alguém ou alguma coisa. O verbo não pede preposição. Então é verbo transitivo direto. Mas quando eu falo de perdão, o perdão a algo ou a alguém. Perdão às dívidas ou ao amigo. Obedecer é verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Então, obedecer aos mais velhos. Transformando em nome, obediência, substantivo. Obediente, adjetivo. Obediência aos mais velhos. Obediente aos mais velhos. Verbo respeitar é transitivo direto. Respeitar as instituições. Então, o respeito a algo ou a alguém. Quando vira nome, passa a exigir preposição. Então, o respeito às instituições. Verbo criar é transitivo direto. Verbo contar, também transitivo direto. Então, criar personagens, contar histórias. Transformando em nome, os nomes vão exigir preposições. Criação de personagens, contação de histórias. E aí, reparem, todas as vezes em que nós transformamos em substantivos, nós temos substantivos abstratos. Queima, substantivo abstrato. Amor, substantivo abstrato. Resistência, substantivo abstrato. Resistente é adjetivo, não é substantivo. Perdão, substantivo abstrato. Obediência, substantivo abstrato. Obediente, adjetivo. Respeito, substantivo abstrato. É diferente de respeitoso ou respeitosa, que passa a ser adjetivo, tá? Criação, substantivo abstrato. Contação, substantivo abstrato. Então isso é muito importante de vocês pensarem. Não necessariamente o termo do qual o substantivo se originou, ou o adjetivo, né, se vieram de verbos, ele não necessariamente precisa de uma preposição, o verbo,
tá? O verbo não necessariamente é um verbo transitivo indireto. Ele pode ser verbo transitivo direto, pode ser verbo intransitivo. E na hora que vira nome, passa a exigir uma preposição como regência para se ligar ao complemento nominal, ok? Aí alguém mandou uma pergunta assim, você vai falar quando o pronome relativo... É pronome? É. Pode ser adjunto adnominal? Então, a gente não vai falar disso hoje, tá? Pronome relativo a gente já falou, inclusive, e a gente depois vai falar sobre orações adjetivas. Aí nessas orações adjetivas, a gente vai falar sobre a questão de... vai retomar, no caso aí, os pronomes relativos, tá bem? Hoje a gente vai falar sobre adjunto adnominal, que a gente está falando de período simples. Quando eu entro com o pronome relativo, eu passo a ter o período composto. Aí eu tenho mais de uma oração, tá? Bem, dando prosseguimento. Agora a gente vai falar sobre o adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? O nome dele é muito autoexplicativo. Ele vem ao lado de um nome, tá? O complemento nominal é um termo integrante. O que isso significa dizer? É aquele termo que se eu retiro da frase, a frase vai ficar faltando algo. A frase não vai ficar com seu sentido completo. A gente já falou disso nos complementos verbais. Por exemplo, se eu tiro um complemento, a frase não faz sentido. Quero. Chega aqui do nada, quero. Não faz sentido. Quer o quê? Quero chocolate. Agora tem sentido. Se eu tiro o complemento nominal, a frase não faz sentido também. Tem certeza? De quê? Tem certeza da sua aprovação. Da sua aprovação completa o sentido de certeza. Pronto, agora o sentido está completo. O adjunto adnominal, por outro lado, é um termo acessório. O que é um termo acessório? Um termo acessório é um termo importante para a frase. Ele acrescenta uma informação, trazendo uma especificidade, trazendo uma qualificação, trazendo uma característica, trazendo uma determinação. Mas isso não significa dizer que, se eu retirar, a frase vai ficar sem sentido. Pelo contrário, a frase faz sentido sem o adjunto adnominal. É um sentido diferente, mas faz. Exemplo, eu poderia falar assim, ó. A esperta criança apareceu aqui em casa hoje. Eu posso tirar o a e o esperta. Posso falar assim, ó. Criança apareceu aqui em casa hoje. Faz sentido. Tem sentido completo. O adjunto adnominal, ele traz uma informação a mais. E essa informação a mais que ele traz é sobre um substantivo. Então essa é a primeira diferença que vocês precisam entender. O complemento nominal é um termo integrante. Se eu retiro, a frase fica com sentido prejudicado. O adjunto adnominal é um termo acessório. Se eu retiro, a frase não fica com sentido prejudicado. Ela muda o sentido, mas ela continua com sentido completo. Outro ponto. O complemento nominal se liga a substantivo, e somente a substantivo abstrato, a adjetivo e a advérbio. O adjunto adnominal só se liga a substantivo. E aqui não tem essa se o substantivo é abstrato ou concreto. Qualquer substantivo, tá? Bem, quais são os elementos gramaticais que podem funcionar como adjuntos adnominais? Os artigos definidos e indefinidos. Os artigos definidos e indefinidos são usados por nós como elementos que trazem a ideia de determinar o substantivo, ou seja, eles determinam o gênero e determinam também o número, masculino e feminino, singular e plural, tá? Então reparem, ó, o menino tá do lado, lembra disso, vem do lado de um substantivo. Menino é substantivo, tá do lado. Umas pessoas, tá do lado. Então, ó, o menino estava na sala de aula. Umas pessoas ligaram para você. Bem, lembra lá o que eu falei com vocês? Que havia
né, a ideia de duas grandes funções sintáticas, o sujeito e o predicado. Então, ó, o menino estava na sala de aula. Sujeito, o menino. Estava na sala de aula, predicado. Olha para esse sujeito, o menino. Núcleo do sujeito, menino. Núcleo do sujeito. O que está em torno do núcleo é o adjunto adnominal. Umas pessoas ligaram para você, sujeito, umas pessoas. Núcleo do sujeito, pessoas. O que está no entorno, umas. Umas. Está especificando aqui uma ideia em relação a pessoas. Então, está determinando, na verdade, adjunto adnominal do núcleo do sujeito. Outra classe gramatical que assume essa função sintática é a classe dos numerais. Os numerais são usados por nós para que nós possamos quantificar os seres. Então, reparem aqui, ó. Duas crianças brincam na praça. Crianças, substantivo. Duas, veio do lado. Quantificou, né? Trouxe a quantidade de seres. Ela ganhou primeiro lugar no torneio. Então, ó, vamos lá. Sujeito, ela. Predicado, ganhou primeiro lugar no torneio. Ótimo. Verbo, núcleo desse predicado, né? Vamos lá. Verbo ganhar. Quem ganha, ganha algo. O que ela ganhou? Primeiro lugar. Objeto direto. Núcleo desse objeto direto, lugar. O que está no entorno? Primeiro, adjunto adnominal. Tá? Esse no torneio aqui é adjunto adverbial e a gente só vai falar depois, ok? Pronomes adjetivos. O que são os pronomes adjetivos? São os pronomes que vêm ao lado de um substantivo. Então, ó, aquela menina do outro lado da rua é legal demais. Aquela está do lado de menina, que é o substantivo. Sua irmã visitou você, o sua está ao lado de irmã, que é o substantivo. Então, veio ao lado, eu tenho aí um pronome que especifica, que determina esse substantivo. Logo, a gente chama de pronome adjetivo. Reparem que há uma particularidade em relação a essas três classes gramaticais e que vocês já podem observar como um elemento diferente do complemento nominal. Todas essas classes gramaticais vêm antes do substantivo. O complemento nominal sempre vem depois do substantivo, do adjetivo ou do advérbio. O artigo, o numeral e o pronome adjetivo só podem vir antes do substantivo, ok? Mas aí a gente tem esses outros dois grupos aqui. Os adjetivos e as locuções adjetivas. Os adjetivos podem vir antes dos substantivos, podem vir depois dos substantivos. Mas o adjetivo, por si só, não é ligado por preposição, então não causa confusão nenhuma para vocês, tá? Olha aqui. Lindas crianças brincam na praça. Eu posso tirar o lindas. Crianças brincam na praça. Acabou, tá? Ele determina e, ao mesmo tempo, especifica, qualifica esse substantivo crianças. Ela ganhou um relógio digital. Especifica o tipo de relógio, é o relógio digital. Mas repara, ela ganhou um relógio. A frase faz sentido, tá? Agora, quando o adjunto adnominal começa a confundir vocês, é esse caso aqui. Esse é o caso perigoso e a gente vai no quadro justamente para falar dele. Mas antes vamos falar dele, tá? Locuções adjetivas. O que são locuções adjetivas? Tudo que é locução, pode ser locução adjetiva, locução verbal, locução conjuntiva, é quando a gente tem mais de uma palavra que juntas vão funcionar como aquela classe gramatical. Então eu vou ter mais de uma palavra que vai funcionar como adjetivo. No caso de uma locução adjetiva, ela sempre vem com preposição e sempre vem após o nome. Aí é que a gente precisa começar
a parar para pensar. A primeira dica que eu vou dar para vocês é: a locução adjetiva, na maioria das vezes, vai permitir que a gente consiga substituir a locução por um único adjetivo, voltando no item 4. Sendo um adjetivo, você já sabe que é adjunto adnominal. Agora reparem aqui, ó. O povo do Brasil está feliz. Estou na dúvida se do Brasil é complemento nominal ou se é adjunto adnominal. Aí, o que você vai fazer? Você, nesse caso aqui, consegue trocar por um adjetivo e escrever: o povo brasileiro está feliz. Repara que brasileiro é adjetivo. Qualifica, especifica e determina o substantivo povo. Então, se eu consigo substituir por um adjetivo equivalente, é adjunto adnominal. Reparem no segundo caso. O grupo de estudantes realizará prova amanhã e estou na dúvida se de estudantes caracteriza um adjunto adnominal ou um complemento nominal. Eu consigo trocar isso daqui por um adjetivo. O grupo estudantil realizará prova amanhã. Bom, o que vai acontecer? Alguém fez uma pergunta ali, deixa eu só ver aqui. Professor, mas poderia ficar, as crianças brincam na praça? Sim, eu falei que poderia. Eu não preciso do lindas, como eu posso botar também. Não muda nada, tá? Eu poderia falar, crianças brincam na praça. Sem o as, sem lindas. Posso botar o as. Eu não tenho obrigação de colocar o as também não, tá? Eu poderia falar, ela ganhou um relógio. Eu poderia falar, o povo está feliz. O grupo realizará a prova amanhã. Ou seja, eu não preciso desses elementos. Quando eu digo que eu não preciso, eu estou falando para a completude de sentido da frase. É claro que muda tudo, tá? O povo está feliz. Quando eu falo o povo está feliz, parece que é o povo geral. Mas quando eu digo que é o povo do Brasil, eu faço uma restrição. Tá bem? Agora, quando eu digo que é o grupo de estudantes que realizará a prova, eu também faço uma restrição. Então, existem mudanças de sentido com o acréscimo dos adjuntos. O que eu estou dizendo é que se eu tiro, a frase continua com sentido completo. É outro sentido, mas está completo. O complemento nominal, não. Se eu tiro, a frase não faz sentido. Tá bem? E aí, você vai ficar agora pensando, como é que eu faço para diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal quando o adjunto adnominal estiver, por exemplo, ligado a um substantivo abstrato e o que vier depois for uma locução? Vem comigo aqui no quadro, olha só. O que a gente precisa pensar? Eu criei esse quadrinho aqui para estabelecer as diferenças, tá? Você tem sempre que pensar em todas as diferenças que circundam essas duas funções sintáticas. Primeira diferença, o adjunto adnominal só pode estar relacionado a substantivo. E aí pode ser qualquer substantivo. Pode ser um substantivo abstrato ou concreto. Por outro lado, o complemento nominal pode se ligar ao substantivo, ao adjetivo ou ao advérbio. Agora, quando ele se liga ao substantivo, nesse caso aqui, só pode ser substantivo abstrato. Então, você vai olhar lá. Tem um termo com preposição depois de um nome. A primeira coisa que você vai fazer é ver a classe gramatical do termo que vem antes da preposição. É advérbio o termo que está antes? Se for advérbio, o que vem depois é complemento nominal. É adjetivo? Se for, o que vem depois é complemento nominal. É substantivo? Aí você vai olhar. Ah, é substantivo. Mas é substantivo concreto ou é abstrato? Se for substantivo concreto, o que vem depois é adjunto adnominal. Se for substantivo abstrato, aí pode ser complemento adjunto adnominal ou complemento nominal. E aí a gente vai daqui a pouco chegar nessa parte, tá? Bem, o adjunto adnominal pode ou não ser preposicionado. Como assim? O artigo não vem com preposição antes. O numeral não vem com preposição antes. O pronome adjetivo não vem com preposição antes. O adjetivo não vem com preposição antes. Só vem com preposição se for locução adjetiva.
Já o complemento nominal sempre vai ter preposição. Então, decora as classes gramaticais para que você também entenda isso, tá? No caso do adjunto, ele pode vir antes ou depois. Todos os que vêm antes nunca vão ter preposição. O que vem depois pode ser o adjetivo ou a locução adjetiva. Se for o adjetivo, é sempre adjunto adnominal. Já no caso do complemento nominal, ele nunca pode vir antes, ele só pode vir depois do termo nominal, tá? Agora vem a cereja do bolo. É isso aqui que você tem que focar hoje. A marca Eno evoluiu e está ainda mais completa. Eno cuida da sua digestão do começo ao fim. Hoje, em relação ao substantivo que tem natureza abstrata. Quando você perceber que o substantivo é abstrato, e aí você vai falar assim, poxa, ele pode ser tanto adjunto adnominal quanto complemento, o termo que vem depois, né? Você percebeu que tem um substantivo abstrato. E aí você percebeu também que veio um termo preposicionado. Aí você fica, pode ser uma locução adjetiva, que caracteriza um adjunto adnominal, pode não ser uma locução adjetiva e ser, sim, o complemento nominal. Então vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar o nome amor. Amor, nos dois casos. Amor é um substantivo abstrato. Por que é abstrato? Porque ele indica a ideia de um sentimento. Daqui a pouco eu vou sair da frente do quadro para vocês darem print com tudo, tá? Então, amor é um substantivo abstrato, ok? Aí eu posso falar assim, aqui assim, ó, amor de mãe. É lindo. Amor de mãe é lindo. Reparem que eu tenho um substantivo abstrato e depois vem um elemento com preposição. Aí aqui eu poderia falar, ó, amor a mãe. É lindo. Reparem que eu tenho depois de amor um termo com preposição. Quando você observar isso, você tem que olhar o sentido da frase. Bom, eu tenho antes um substantivo abstrato e eu tenho um termo que vem preposicionado. Eu vou ver se existe sentido ativo ou se existe sentido passivo. Como assim, Felipe? Simples. Amor de mãe é lindo. A mãe ama. Aqui eu estou dizendo a mãe ama. Se a mãe ama, eu tenho sentido ativo. Logo, a gente. Quando eu digo amor, a mãe é lindo, não é mais a mãe que ama. É o filho dedicando esse amor à mãe. Então aqui, eu não tenho sentido ativo. Eu tenho sentido passivo. Eu tenho a mãe é amada. Então aqui eu tenho a ideia passiva, a ideia paciente. Então reparem na diferença. Vou pegar um outro exemplo. A palavra construção vem do verbo construir. Construção é substantivo abstrato. Então, eu poderia ter o que vem depois, sendo um adjunto ou um complemento. E aí eu poderia falar assim, ó, a construção do prédio andou rapidamente. Na outra eu poderia falar, a construção do pedreiro acabou rapidamente. Bem, reparem lá, substantivo abstrato nos dois casos. O que vem depois do primeiro é a construção do prédio. O que vem no segundo caso é a construção do pedreiro. Vamos ver agora o sentido agente e o sentido paciente. Então, no caso, ó, a construção do prédio. É o prédio que constrói? É o prédio que pode praticar a ação de construir? Não. O prédio é construído.
Se o prédio é construído, tem sentido passivo ou sentido paciente. Então, a construção do prédio é complemento nominal. Agora, quando eu digo a construção do pedreiro, quem constrói é o pedreiro. Então, o pedreiro constrói. Nesse caso, tem sentido agente. Então, do pedreiro é adjunto adnominal. Mais um exemplo para solidificar isso. Substantivo leitura. Vem do verbo ler, substantivo abstrato. A leitura do livro é imprescindível. A leitura do aluno é imprescindível. Bem, identifiquei que do livro e do aluno são expressões que vêm com preposição. E essas expressões estão ligadas ao nome leitura. Leitura é um substantivo e é abstrato. Então pode entrar tanto aqui no adjunto adnominal quanto aqui no complemento nominal. E aí vamos fazer esse processo de identificar sentido agente ou sentido paciente, tá? Bom, leitura do livro é o livro que lê? É o livro que pratica a ação de ler? Não. O livro é lido. Se o livro é lido, eu tenho sentido passivo, sentido paciente. Então, a leitura do livro é complemento nominal, porque tem sentido paciente. Agora, quando eu digo a leitura do aluno, o aluno lê. O aluno pratica a ação de ler. E aí, se ele pratica a ação de ler, sentido agente. Então, do aluno, adjunto adnominal. Dei um print aí no quadro. E vamos voltar. Alguém até mandou ali no chat também. A leitura do aluno, agente. A leitura do livro, paciente. Perfeito. E aí, quando você faz isso, você consegue estabelecer esse ponto, tá? A Laís mandou uma pergunta aqui. Todo substantivo originado pelo verbo vai ser abstrato? Sim. Todo substantivo que vem de verbo é substantivo abstrato, ok? Nenhuma outra pergunta? Vamos então aqui resolver uma questãozinha maravilhosa sobre isso. Analise, e aí vem 3 períodos. A função sintática das palavras grifadas nos itens 1, 2 e 3 é respectivamente. Respectivamente é na ordem, ok? Bom, vamos lá. Minha carne estremece na certeza de tua vinda. Entretanto, eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender. 3. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas do amanhã, da antemanhã. Bem, seguindo a ordem, adjunto adnominal, objeto indireto e complemento nominal, letra A. Letra B, objeto indireto, objeto direto e adjunto adnominal, letra C. Complemento nominal, objeto direto e adjunto adnominal, letra D. Complemento nominal, objeto direto e complemento nominal, letra E. Objeto indireto e complemento nominal, qual o gabarito que vocês marcariam para essa questão? Tem uma que é muito evidente aí, tá? E essa já ajudaria a eliminar algumas opções. Pensar o seguinte: toda vez que for objeto direto, indireto, qualquer tipo de objeto, ele completa o sentido de um verbo. Então tem que estar ligado a verbo. Complemento nominal completa o sentido de um nome. Que nomes podem ser advérbio, adjetivo ou substantivo abstrato.
abstrato. Adjunto adnominal não completa sentido de ninguém. Ele modifica, ele traz uma informação a mais e sempre de um substantivo, tá? Então, qual o gabarito que vocês marcariam aí para essa questão? Já começou a chegar aí, mandaram já a letra C. O que vocês diriam? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vamos lá, galera, dedinhos nervosos aí no teclado, por favor. Chegou uma letra A também. Nessa eu buguei. Só tem uma que é um pouquinho mais difícil, nesses três aqui, que é o caso da número 2. A número 2 é um pouquinho mais difícil, mas é só vocês desmembrarem, e eu dei aula disso daqui para vocês. Como desmembrarem, né, quando tiver o uso do pronome relativo, quando a gente falou de pronome relativo. Bem, chegou aí letra C, apareceu também uma letra D, a maioria está na letra C. Tem algumas pessoas também na letra A. O pessoal está dividido entre C e A, mas a letra C é a que está predominando e uma letra D. Vamos rufar os tambores, por favor, Renan? Vamos lá. Olha a primeira. Minha carne estremece na certeza. Lê só até o certeza. Na certeza de quê? De tua vinda. Então, de tua vinda completa o sentido do termo certeza. Certeza é um substantivo abstrato. Ok? Nesse caso aqui, só de você retirar, você já sabe que a frase não faz sentido completo. Então precisa de um complemento nominal. Então você já saberia que a primeira é complemento nominal. Com isso você eliminaria a letra A letra B e a letra E. Você ficaria apenas com C e D. Ok? Aí vamos lá. A segunda diz o seguinte: entretanto, eu te diviso, ainda tímida, inexperiente, das luzes que vais acender. O que é pronome relativo? Tem a ver com a pergunta que me mandaram. O pronome relativo, como eu já falei com vocês, retoma o último termo anterior. Então, retoma luzes. E aí, se eu desmembrar a oração, eu estou dizendo que vais acender as luzes. Quem vai acender algo. Verbo transitivo direto pede o objeto direto, ok? Agora aqui, por que é adjunto adnominal? Vamos lá. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas da antemanhã. Olha o que eu falei com vocês. Primeiro, o sentido de que o fato de que eu posso retirar e não faz falta, né, para completude de sentido. Tira isso daqui. O mundo se tinge com as tintas. Eu não preciso dizer que tinta. Baixaria isso aqui. Mas vamos pensar, além disso, digamos que você tirasse e você perguntasse, tá com sentido incompleto e tal, ok. Olha que tintas. Tintas é substantivo abstrato? É substantivo concreto. Se ligou a substantivo concreto, só pode ser adjunto adnominal. Para ser complemento nominal, somente se o substantivo for abstrato. E aí eu tenho que ver aquela relação do sentido agente ou sentido paciente. Beleza? Bem, corre aqui comigo no quadro mais uma vez, rapidinho. A gente vai encerrando esse primeiro tempo, tá? A gente falou sobre adjunto adnominal e sobre complemento nominal. Se tiver ficado alguma dúvida acerca disso, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Mande a sua dúvida, que na primeira oportunidade terei maior prazer em poder ajudá-los. Daqui a pouquinho a gente volta falando das outras duas funções sintáticas que faltam ainda para a aula de hoje, beleza? Beijo, galera. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.